E hoje a gente está às vésperas de uma eleição. A população campista pode esperar Sérgio Mendes de volta ativa, combatente, candidato a prefeito, vice, vereador? A gente tem essa... Eu não tenho pretensão nenhuma de ser candidato a prefeito, a vereador. Eu sou uma pessoa de grupo, estou filiado à cidadania. Se o grupo disser, olha, você tem que ser isso, estou junto. A experiência eu tenho, história para contar eu tenho, realizações do nosso governo eu tenho. Agora a rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes vai sacudir geral, no ritmo que agita o seu astral. Yeah. Bora apostar que aqui é o seu lugar. Então, galera, eu tô aqui hoje tendo a oportunidade histórica de conversar com o nosso eterno ex-prefeito, como que a gente pode falar, Sérgio Mendes. E grande alegria ter aqui essa... Prazer falar com você aqui, Papoá, um prazer para os telespectadores, para todos os ouvintes. É um prazer sempre estar aqui, a gente debatendo os problemas da cidade e falando um pouco também sobre a história do nosso governo. Sim. E com certeza, a galera de hoje, eu acredito, os estudantes não tem tanto engajamento político quanto a gente teve na minha época. Estava em 92, né, seu mandato? 92, eu fui eleito em 92, governei de 93 a 96. E eu peguei, foi o meu período basicamente ali que já estava com consciência, estava com 12 anos, já sabe o que está fazendo. Era menininho ainda, era um... E a gente começou ali a ter essa coisa da FEC, de ter essa coisa estudantil, que hoje eu acredito que tenha mudado um pouco o cenário. Né? Em 1980, o Liceu fez 100 anos e eu fui presidente do Grêmio Estudantil e fizemos um movimento muito grande, que teve uma repercussão enorme na cidade. E foi ali que eu me descobri como político estudantil e depois fui para a política partidária. Na minha interpretação, esse era o meio de contribuir e de mudar a sociedade. Foi a partir daí que eu ingressei na política partidária, com essa vivência do movimento estudantil. E a liderança já no sangue. Já. Engraçado, uma coisa que quando eu era mais jovem, eu perdi meu pai com 52 anos de idade, eu tinha 16. O conselho que meu pai mais me dava era para eu não participar da política, que política não presta, que política é um perigo, e ele tinha o receio de acontecer qualquer coisa com os filhos dele que participassem da política. Eu entendo bem, mas meu pai morreu com 52, eu estou com 65, tem mais de 40... Não. Nos anos 80, no final. Isso, tinha esse receio que eu participasse da política, mas é engraçado, mas é uma coisa que eu gosto, que eu acredito, eu acho que é a forma de contribuir, de mudar, de fazer qualquer coisa pelo coletivo da nossa cidade, do nosso país. E uma fase também que pegou foi que de São Francisco, isso, para cá, para a nossa Guarujada, a gente chama de Guarulhos aqui. Isso. Nasci em São Francisco da Bapuana, mas a minha referência lá é só umbilical, o umbigo ficou lá. Ficou lá. Mas eu vim com 3 anos de idade para Campos, eu vim muito pequeno para Campos, porque eu sou o mais novo, meus irmãos mais velhos, eles passaram para o ensino médio, e aí lá não tinha escola de ensino médio. Aí a gente teve que vir para Campos, entendeu? Para os meus irmãos frequentarem as escolas de ensino médio. E aí eu tive a vivência lá no Jardim Carioca. Ali é o bairro querido que eu aprendi a ser gente, joguei futebol, entendeu? Não era craque não, mas jogava ali futebol, joguei no time de Seu Ravá, ali no Madureira, joguei no Olímpico, um time lá perto da nossa casa. Enfim, foi uma infância e adolescência muito boa e aprendi muito ali, a viver naquela região ali. E um fato, né, que a gente vem aí, óbvio, né, contando dentro dessa cronologia do menino que veio pequeno, né, por conta dos irmãos, para todo mundo ter essa capacitação. A capacitação foi tanto que chegou a ter uma foto de prefeito estampado na parede, né, hoje da nossa prefeitura. Quer dizer, está dentro da história do nosso município. Você acredita, papai? Eu jamais me imaginei prefeito de Campos Goytacazes.
Eu venho de uma luta muito renhida, muito grande, de muito tempo, conforme eu disse para você aqui em off. No início dos anos 80, comecei pelo movimento estudantil, e aí em 82 foi a formação do PDT em Campos, eu participei da formação do PDT em Campos. Na época votei em Fábio Ferraz de Oliveira, um jornalista muito conceituado no município, e que foi eleito vereador pelo PDT. Ele foi eleito, votei em Brizola para governador em 82. E a partir dali começamos uma luta muito grande. Fui da Juventude Socialista do PDT e por divergências com o Garotinho eu saí do partido um tempo depois, isso lá para 1997, e fui ser presidente estadual do PMN, Partido da Mobilização Nacional, e fui presidente municipal do PMN. Mais uma vez saí do partido porque o Garotinho era governador, o partido fez uma aliança com ele como governador e eu não concordava com a forma dele fazer política, eu larguei o partido e assumi a direção do PPS em Campos, que tivemos êxito, porque o PPS nunca tinha elegido nenhum vereador em Campos. A primeira eleição que eu fiz pelo PPS, que hoje é Cidadania, nós elegemos Dona Penha Martins e Rogério Matoso em 2008. Em 2012, nós elegemos Rafael Diniz, vereador. Em 2016, elegemos Rabu, vereador, Fred Machado, vereador, e Rafael Diniz, prefeito. Então, esse período foi o período que eu fui presidente do PPS, que pego do zero, e aí elegemos vereador, prefeito, e fizemos um pouco da história do nosso partido aqui em Campos. Eu continuo de Cidadania. E uma coisa que a gente viu naquele momento ali de Rafael foi uma vitória no primeiro turno. Como foi essa segunda emoção, né? Praticamente um filho ali, né? Eu gosto muito do Rafael, mas eu acho que ele cometeu uma série de erros políticos. Primeiro vamos deixar claro aqui pro espectador, pro ouvinte, ele pegou um momento financeiro muito difícil em Campos. Pegou a prefeitura nos 4 anos do governo Rafael, ela arrecadou aí em torno de 7 bilhões e meio. E também pegou a pandemia. Pegou a pandemia, que todo mundo dentro de casa, houve uma queda muito grande na arrecadação, e aí enfrentou uma série de problemas. O grande erro que eu sempre disse para ele, que ele cometeu, no meu ponto de vista, Rafael sempre foi um grande orador, bom do pensamento, bom na formulação, e ele se fechou no gabinete, não foi ao encontro da população, não foi expor para a população o que estava acontecendo com o município de Campos. Né? Exatamente, a rede social foi muito importante na eleição dele, e aí eu acho que faltou dialogar diretamente com a população, de uma forma transparente, colocando todas as dificuldades que estavam acontecendo no município de Campos. Olha, para você ter uma ideia, o governo do atual prefeito, com 3 anos nós estamos em abril, né? 3 anos e 4 meses, nós já arrecadou 10 bilhões de reais, fora o que o governador Cláudio Castro investiu em Campos. Já investiu mais de 1 bilhão de reais no município de Campos. Então, o momento é outro, o momento é totalmente diferente, e graças a Deus que a cidade hoje saiu do sufoco, né? Porque a arrecadação, o problema do maior de Campos é que a dependência do petróleo ainda continua muito grande. Nós precisamos urgentemente sair da dependência do petróleo. Olha, quando eu fui prefeito, falando em petróleo, para você ter uma ideia, papá, valor atualizado, nós recebíamos por mês 1,5 milhão de royalties. 1,5 milhão de royalties. Só no mês passado, mês de março, a prefeitura recebeu entre royalties e participação especial quase 100 milhões de reais. Só no mês passado, só um mês. Eu recebi 1,5 milhão por mês. No primeiro ano do meu governo eu fiquei sem royalties, porque o Garotinho era o meu antecessor e ele foi na Petrobras, pegou tudo em asfalto para asfaltar a cidade, e aquele primeiro ano a Petrobras não pagou royalties para poder pagar aquele asfalto que ele pegou antecipado no primeiro governo dele. Eu fiquei sem royalties durante o primeiro ano. Mas mesmo assim, para você ter uma ideia, eu calcei e asfaltei 550 ruas no município de Campos. Parque Santo Amaro, todo o bairro foi asfaltado.
Ali eu me lembro bem, quando nós fomos inaugurar, sempre as inaugurações eles colocam salgadinho, refrigerante pra gente. Fui inaugurar e fui na Associação de Moradores. Chegamos lá na Associação de Moradores, eu vi umas fotos dos ex-prefeitos, uma galeria de ex-prefeitos. Aí eu perguntei ao presidente da associação, o que é isso aqui? Que galeria é essa aqui? Aí tinha foto de Rockefeller, de Garotinho, de Raul Linhares, Zezé Barbosa. Não, isso aqui é a galeria dos ex-prefeitos que nada fizeram pelo Parque Santa Amaro. Eles falaram para mim. Aí eu fui, estou chegando para. Tá, né? Aí eu falei, minha foto não estará então nessa galeria aqui. Pela turma. É porque eu asfaltei o bairro todo ali. O Parque Saraiva, que está com aquele problema lá do bairro legal, que a ex-prefeita Rosinha Garotinho tirou o calçamento, todo aquele calçamento foi feito pelo meu governo. Ali na época o bairro era menor. O Parque Saraiva tinha 17 ruas. Eu fiz ali 2 quilômetros de galeria de águas pluviais no Parque Saraiva e calcei as 17 ruas do Parque Saraiva. Então eu posso falar aí de Estrada do Xexé, no Farol de São Tomé, Estrada de São Martinho, fui eu que asfaltei, a Estrada do Xexé eu que asfaltei. Levamos o heliporto para o Farol de São Tomé. Aquilo ali, a Petrobras, eu dizia, a Petrobras paga muito pouco a Campos. Campos era o maior produtor nacional de petróleo, nós só tínhamos de retorno 1,5 milhão de royalties por mês. Eu falei, a Petrobras está devendo a Campos. Fui lá, mostrei para os técnicos da Petrobras que se a gente saísse com os helicópteros ali do Farol de São Tomé para as plataformas, que o percurso seria menor e seria uma economia maior da Petrobras, porque o voo seria menor. E aí eles entenderam que eu estava certo e pediram, prefeito, agora o senhor doa a área. Na verdade, eu não doei, eu cedi. Sim. Aquela área ali estava cedida por 30 anos, foi renovada com o Rafael. E aí nós cedemos ali 185 mil metros quadrados e está lá o heliporto no Farol de São Tomé, que levou emprego e levou renda para aquela região lá. Aquele movimento daquela região foi a partir da iniciativa do nosso governo. Aquela rodoviária na entrada do Farol fui eu que construí. O DPO da Polícia Militar na entrada do Farol fui eu que construí. A iluminação pública da Vila do Sol lá no Farol fui eu que coloquei e por aí vai. São muitas coisas. Eu sempre falo isso. Eu desafio qualquer um outro prefeito, e olha que eu tive pouco recurso, que teve tanto recurso e que fez mais pelo Farol do que eu fiz. Eu não tenho a menor dúvida. A Vila dos Pescadores fui eu que construí para os pescadores do Farol. Foram 92 casas populares ali que eu doei para os pescadores do Farol. Foi construído no nosso governo. Então, posso falar assim de tanta coisa que a gente realizou por Campos. Uma coisa que me orgulho muito, eu bato no peito e me orgulho muito, é a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Isso que eu queria entrar. É importante a gente falar para a população de Campos, você que está me vendo, me ouvindo, Darcy Ribeiro, eu sempre fui um grande, profundo admirador do professor Darcy Ribeiro. Eu sempre disse que o Darcy Ribeiro não era um cidadão brasileiro, ele é um cidadão do mundo, é um pensador universal. E onde foi, ele cravou lá o seu pensamento, as suas ações pelos países por onde ele passou. E ele, no dia 7 de janeiro, na primeira semana do meu governo, no dia do meu aniversário, que eu faço no dia 7 de janeiro, eu fui almoçar com o professor Darcy Ribeiro no hotel, no Palace Hotel. E aí ele falou, prefeito, eu vou te levar agora na área que o senhor precisa desapropriar para poder entregar ao governador Brizola para ele construir a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Fomos lá naquela área, aquela área era uma baixada, era só cana. Só cana. Vou perguntar como é que era o cenário daquela... Era um canavial, era só canavial ali, e uma baixada, uma área que ali Brizola precisou, como governador, precisou colocar 5 mil caminhões de aterro para levantar aquela área ali. E aí ele falou, olha, prefeito, eu quero deixar claro para o senhor o seguinte, o senhor tem que desapropriar 500 mil metros quadrados aqui, o governador Brizola vai construir a universidade, mas só vai construir se o senhor desapropriar 500 mil metros quadrados e entregar para o governo do estado. Eu não titubeei, desapropriei aquela área, naquele mesmo mês de janeiro entreguei ao governador Brizola e em agosto daquele mesmo ano, em agosto de 93, primeiro ano do meu governo, fomos lá inaugurar a UENF. Brizola, eu, o professor Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer, a sociedade regional, foi um grande feito, eu faço parte dessa história.
tenho orgulho de dizer isso. É ciência, tecnologia, é o que o Brasil precisa, geração de emprego. A universidade, para você ter uma ideia ali, ela tem um orçamento anual de 400 milhões de reais, maior do que muito município. Tem ali empregos diretos e indiretos, 5 mil empregos ela gerou. Uma coisa que a gente é uma cidade. vê ali que ao redor hoje nós temos concessionários e grandes condomínios, né? Isso. E tudo só veio a partir do momento da UENF. E outra iniciativa que eu considero importante, aquela região ali do Shopping Estrada era só canavial também, só canavial. Aí existia um hiato ali, o que eu chamo de hiato? Tinha Ururaí, e aí só cana, Sim. E aí o centro da cidade. E aquilo ali precisava ser povoado, precisava ser habitado. Então nós entramos ali com o projeto do Shopping Estrada, no nosso governo. Aquilo ali foi um projeto de parceria público-privada. A prefeitura ali só entrou comprando aquela área da Codenca. Foi a única contribuição da prefeitura, comprou aquela área da Codenca. O projeto era do nosso governo. A iniciativa foi do nosso governo, o investimento foi 95% privado. Quem colocou dinheiro ali? 1001, a antiga Itapemirim, as outras empresas de ônibus que ali estão instaladas, a BR Distribuidora, que é o posto de gasolina ali, entendeu? Então aquilo ali foi um custo praticamente zero para a Prefeitura de Campos. Nós fizemos o Shopping Estrada sabendo que aquela região ia crescer. Ela ia ser habitada, ela ia ter comércio, ela ia ter habitações, ela ia ser uma região povoada. E foi o que aconteceu. Campos, uma cidade com 4.032 quilômetros quadrados, não tem necessidade de verticalizar, de construções verticais e tirar a ventilação da cidade. Nós podemos ampliar as construções nessas áreas laterais do município, entendeu? Que ainda tem muita cana, que pode ser habitada, entendeu? Então era essa a nossa compreensão e foi isso que aconteceu ali. Depois daquilo ali, você vai ver ali, tem vários condomínios, tem várias empresas ali naquela região. O SESC Senat ali ao lado foi uma conquista do nosso governo. Eu fui na FETransport, que o SESC Senat é da área de transporte, né? Campos tinha a SESI, tinha a Senai, tinha a Senac e tinha SESI, Senai, Senac. O Sistema S, quase Sistema completo, S, só faltava... Tinha a indústria e o comércio sendo atendido pelo Sistema S, faltava o transporte. Eu fui na FETransport no Rio de Janeiro e cobrei do presidente da FETransport que colocasse o SESC Senat em Campos para atender com assistência médica, odontológica, o pessoal da área de transporte, para ter uma área de lazer, um clube para eles, para ter cursos de capacitação profissional para eles, atividade de prevenção com relação a trânsito. Então, ele falou assim, olha, prefeito, eu construo sim, vamos construir lá, mas o senhor cede a área. Mais uma vez, cedi aquela área lá, e aí eles construíram ali o SESC Senat ao lado, que atende muito bem a área do transporte do município de Campos. Então, para aqueles que ficam dizendo, Sérgio Mendes não fez nada para Campos, eu posso ficar, se tivesse feito. Eu posso ficar aqui assim, tempo e tempo falando das realizações do nosso governo com pouco dinheiro, conforme eu disse. E num período totalmente diferente que a gente vive hoje. Exato. Agora, e sem internet, né? Que eu acho que é um outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco. Mas... E com um bombardeio do garotinho que houve um desentendimento entre a gente e ele, o que ele falava na cidade era lei. Então ele bombardeando. Ele era contra os coronéis, mas queria... Bombardeando o governo. Enfim, mas a gente vive muito essa geração e que fala justamente desse período. Meu sogro, minha mãe, todo mundo lembra muito, até porque eram os ativos daquele período. Isso. E fala que hoje o Campos, terra do já teve, já era, já foi grande produtor, e foi esse período daí até 98, talvez 2000, alguma coisa ali nesse entorno. Exato. E hoje a gente está às vésperas de uma eleição. A população campista pode esperar Sérgio Mendes de volta ativa, combatente, candidato a prefeito, vice, vereador, a gente tem essa... Olha, eu sou uma pessoa de grupo. Eu nunca tive posição de pessoal, de obsessão por poder, por espaço político. Eu sou uma pessoa que procuro conversar com os meus pares
com as pessoas com quem eu convivo e procuro ouvir a opinião delas. Eu sempre acho que a gente ouvindo a opinião de várias correntes, de várias pessoas, a gente faz um juízo de valor melhor. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser candidato a prefeito ou a vereador. Eu sou uma pessoa de grupo, estou filiado à Cidadania. Se o grupo disser, olha, você tem que ser isso, estou junto. A experiência eu tenho, história para contar eu tenho, realizações do nosso governo eu tenho. Agora, não há uma pretensão pessoal minha de ser candidato a nada na eleição. Quero contribuir, sim. Quero participar do grupo, quero ajudar na feitura de um projeto alternativo para o município de Campos de Goytacazes. Eu acho que eu tenho um pouco de experiência nessa área, na área de habitação popular, na área de saneamento, na área de transporte, que é um caos na nossa cidade, sim. Na saúde, que também, ao contrário do que ficam pregando aí nas redes sociais, dizer que a saúde está bem, não está bem, entendeu? Eu ouço muita reclamação na rua da população de que falta remédio, de que falta exames, falta consultas, falta cirurgias eletivas, enfim. A população reclama muito, muito mesmo. Eu estava até agora há poucos instantes vendo um vereador falando que falta aquele leite especial. Sim, foi uma grande questão. Uma prefeitura que tem 100 milhões de reais só de ROI de participação especial. Não ter leite especial. Eu vi que uma das abordagens que eles defendem, né, como está suspenso esse serviço, não é serviço, na verdade, é o serviço à sociedade, vamos botar dessa forma, que seria a questão que algumas mães estariam recebendo leite, mas teriam vendido isso. Não seria, se fosse o caso, não seria a questão do assistente social tá vendo realmente quem são as famílias que necessitam para poder amparar. Sabe o que eu acho? Nós temos que ser transparentes, nós temos que ser rigorosos. Se as pessoas estão fazendo isso, elas têm que ser punidas. Sim. Elas têm que ser punidas. Agora, eu não acredito nisso. Agora, punir quem recebe ter necessidade. Isso aí é uma desculpa que arranjam para tapar o rombo do furo do governo, que é uma falha do governo, entendeu? Você tem um quantitativo de mães que precisam desse leite especial para os seus filhos. Então você compra e você mantém um estoque para que não falte. Aquele leite ali vai dar para uma semana, um mês, tantas latas de leite. É só isso, é só fazer um planejamento. Então não tem o que errar. Dinheiro não falta. Falta gestão, falta planejamento, para que essas mães não sofram e que seus filhos não fiquem sem se alimentar. Hoje, segundo as pesquisas, né? Pesquisa, não sei quem que fez, mas, enfim, o resultado das pesquisas coloca uma avaliação, né, como positiva do governo atual do Vladimir nesse período. Eu acredito que seja comparado ao período de pandemia que a gente viveu, que foi o último governo. Exatamente. E aí, como que você faz um comparativo de um momento, vamos botar aí comparado ao momento de guerra, que a gente viveu naquela pandemia ali, os últimos 2 anos, pelo menos. E os 2 primeiros foi para poder organizar o que a gente acabou de falar agora. Que o governador ajudou muito. É bom deixar claro que o governador pagou 2 folhas de pagamento da prefeitura, botou em dia as folhas de pagamento da prefeitura no governo do atual prefeito. Entendeu? Isso é bom deixar claro. Então o governador ajudou muito e a gente, graças a Deus, teve um governador que estava ali auxiliando, que foi parceiro aqui de Campos de Goytacazes, e a gente fica feliz com isso, entendeu? Que botou 2 folhas de pagamento que estavam atrasadas do governo passado, do governo de Rafael Diniz, e botou em dia o salário dos funcionários da prefeitura, e a partir daí a arrecadação foi melhorando. Agora, veja bem, uma prefeitura que já arrecadou, papai, 10 bilhões de reais. Um prefeito que foi na sua campanha que disse o seguinte: eu vou resolver o problema do transporte coletivo de Campos. Resolveu? Eu pergunto aqui a você que está aí na sua casa, você, papá, o governador asfaltou mais de 100 ruas no centro da cidade. Asfaltou 28 de março, asfaltou Formosa, mas asfaltou a pedido do prefeito. Quem orientou foi o prefeito, a prefeitura. Atendeu uma solicitação. Eu, se sou prefeito, eu não ia pedir isso ao governador. Eu não ia pedir para asfaltar o asfalto do centro da cidade. Que ele asfaltou o asfalto do centro da cidade. Essa é a verdade. Entendeu? Bastava ali
aonde tinha buraco, resolver o problema do buraco, tapar o buraco e fazer a sinalização daquelas ruas que o asfalto já estava bom. O que precisava é o seguinte, aí vamos lá. Em 2013, a ex-prefeita Rosinha Garotinho, ela fez uma licitação para as empresas de ônibus se instalarem em Campos. Várias empresas se fundiram, criaram consórcios, e aí ficou estabelecido, a partir daquele edital de licitação, que teríamos que ter em Campos 325 ônibus circulando. Um município de 4.032 km². Sabe quantos ônibus estão... Ônibus não. Aquele ônibus cai nos pedaços. Estão circulando no município de Campos. 124 ônibus. Quem fiscaliza? Então, quem tinha que fiscalizar era a prefeitura. Então, é uma coisa simples. Se ela fez um edital de licitação, a ex-prefeita Rosinha Garotinho, para 325 ônibus, por que nós não temos os 325 ônibus atendendo a população de Campos, que não estaria se Deus não acuda? O trabalhador não chega na hora do trabalho, o trabalhador, para voltar para casa, tem que pagar Uber, muitas vezes, porque não consegue ônibus, não consegue nada, não consegue van, entendeu? Então, é uma... As vans superlotadas, né? E com 10 bilhões já arrecadados. Macaé tem 1.270 km². O secretário de Mobilidade Urbana, o Jaime Muniz, ele é meu amigo e é do meu partido. E eu conversei com ele lá. Quantos ônibus tem aqui servindo a Macaé? 230 ônibus servindo a Macaé, que é um município que é 4 vezes menor do que Campos. Sim, entendeu? Nós tínhamos que ter 325 ônibus circulando para poder atender bem a população. E qual é a iniciativa do prefeito? Nenhuma. Aí você pega, ele diz que está fazendo o terminal de passagem, aquele terminal rodoviário lá de Dona Ana. Sim. E tem o do Nova Canaã. Falou que seria inaugurado no final do ano passado. Não inaugurou. Falou que ia ser inaugurado em março desse ano. Não inaugurou. Falou que vai inaugurar agora no segundo semestre. Está só empurrando com a barriga. Ou vai deixar a próxima eleição. Está faltando dinheiro? Não está faltando dinheiro. Então eu não entendo essas coisas. Aí você pega o governo do prefeito Garotinho Vladimir, o governo dele não fez uma casa popular. Uma casa popular. E o déficit habitacional de Campos é de 12 a 15 mil moradias. É o déficit habitacional do município de Campos. Então nós temos que ver o que o prefeito ele tem que entender, o que é urgente, o que é emergente, o que é mais importante. É mais importante asfaltar o asfalto do centro da cidade ou ele ter pedido ao governador para ter colocado mais ônibus para atender bem ao trabalhador, para atender bem a população de Campos? É mais importante ele asfaltar o asfalto no centro da cidade ou ele podia ter pedido ao governador para construir casas populares para as pessoas pobres, para as pessoas humildes que pagam um aluguel com um aperto enorme, entendeu? Então, a saúde dizer que está bom, não tá. É querer tapar o sol com a peneira. É muita gente reclamando, falta remédio, falta leite, falta cirurgia, falta exame, tem que dar um jeitinho, tem que pedir o vereador que apoia o governo. É isso. O governo é isso aí, entendeu? Bom de mídia? E o governo é ótimo de mídia, rede social, parece um artista renomado aí. Até da gastronomia. Uma celebridade. Da gastronomia, então é um espetáculo. É um espetáculo, é verdade. E dentro dessa narrativa, vamos botar assim, o grupo, né, pelo menos, já canta a vitória em primeiro turno. Acredita-se nisso? Olha, eu costumo comparar isso. Eu sou flamenguista, mas não sou aquele flamenguista doente, não. Aquele já flamenguista costumou a ganhar, né? Não. O flamenguista, eu vou dar esse exemplo por isso. O flamenguista vai assim, nosso time é o melhor, já ganhou. E olha que eu sou Flamengo. Nosso time é o melhor, e aí vai para lá e pau. Muitas vezes leva pau. Então, quando você vai com o sapatinho alto, achando que já ganhou, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Nós temos aí pré-candidaturas da Madeleine Dickmann. A Carla Machado, ao contrário do que andam dizendo, veja bem, o caso de Carla Machado é um caso diferente. Porque o prefeito itinerante é aquele prefeito que ele, por exemplo, ela foi prefeita em São João da Barra, foi reeleita em São João da Barra. Se ela continuasse como prefeita, aí renuncia antes um pouquinho, transfere o título para cá, e aí
concorre aqui. Isso é prefeito itinerante. Ela não. Ela renunciou ao segundo mandato dela, foi eleita deputada estadual e agora está aqui, porque ela já se aposentou lá, que ela era professora de São da Barra, e ela reside em Campos, ela está com o título dela aqui. Então, você vai falar assim, Sérgio, mas você tem certeza? Não. Vai depender da interpretação da Justiça Eleitoral. Sim, pode interpretar que o caso dela é diferente desses casos de prefeito itinerante, por ela ter interrompido o mandato dela, sido eleita deputada estadual e que agora vai tentar a Prefeitura de Campos. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, se ela for candidata, pré-candidata, ó, Carla, Madeleine, tem Magal, tem Clodomir Crespo, Democracia Cristã, tem o Tiago Rangel, que é lá do PRD, se eu não me engano, entendeu? Então, é uma eleição muito fracionada, muito dividida, entendeu? E agora vai começar o embate. Agora a população vai ter uma contraposição ao governo, porque até então o prefeito está falando sozinho na cidade, ele está pautando a cidade, ele é o tempo todo nas redes sociais, ele é o tempo todo na TV, não tem o contraponto, não tem aquelas pessoas que não estão satisfeitas com o governo. Se você acha que falar, tem muito, todo mundo está satisfeito com o governo. Não está, isso não é verdade. Não é verdade. Então, tem muita água para passar embaixo da ponte ainda, tem muita coisa para acontecer, e eu acredito nessa divisão, numa possibilidade de 2 turnos no município de Campos. O que aconteceu em 2016 isso. Não é o cenário para a gente voltar a viver. E agora também, né, com a expertise, todo conhecimento e vivência, né, política da nossa região, o cenário da Câmara de Vereadores. Acredito-se em reeleição de... Não vamos falar em porcentagem, mas vamos falar em número de... São 25 cadeiras, né? 25 cadeiras. Dali, você acha que passa de 10 reeleições? Ou... Eu acho que ali, eu acho que sim. Acho que ali uns 10, com certeza, seriam reeleitos. Agora é a eleição mais difícil que tem, né? Sim. É a eleição mais dividida, né? E às vezes você tem, por exemplo, pré-candidato. Você tem aí Júnior Martins, e tem o Silvinho Martins, que é vereador, que vai tentar a reeleição. Eles são primos. Não é um caso. Aliás, um é tio e o outro é sobrinho. Então, você divide na família o voto. Tem muito, eu estou dando um exemplo, mas tem vários exemplos assim. Às vezes tem um vizinho seu que é candidato, você é candidato também, então é a eleição mais difícil, é a eleição dividida. Essa vai ser mais enxuta, né? Exatamente. Agora, eu acho que o governo, que o prefeito anda dizendo que ele vai eleger aí 18 a 19 vereadores, eu acho uma conta muito alta da parte dele. Eu acho que a oposição pode eleger aí, nós temos 25 vereadores, a oposição pode eleger aí de 8 a 10. De 8 a 10 podemos. Acho que a oposição pode fazer nessa eleição de vereador. E uma outra coisa que eu sempre tive uma dificuldade para compreender. Eu sempre entendi a Câmara de Vereadores como uma casa, que é a Casa do Povo, eleito aqueles 25 hoje, que são eleitos ali, são para representar a população, assim como o prefeito é um eleito, geralmente e o vice, né, óbvio, mas geralmente vota-se mais que no prefeito, que é o cabeça da chapa, né? E quando se fala dos vereadores que não estão junto ao prefeito, se chamam aqueles de oposição, por exemplo. Sendo que a situação da Câmara é um outro cenário. Que às vezes fala, vamos botar aqui o cenário de hoje nosso. Marquinho, que é o presidente da Câmara, coloca como se ele fosse de oposição. Sendo que para mim, dentro da Câmara, ele é a situação, ele é o presidente. Uhum. É o representante maior daquela casa, do povo. Da casa legislativa, com certeza. Aí chamar de oposição, não, ele é a situação ali. Ele é o representante, ele é o representante da casa legislativa, com certeza. Agora, o que eu acho que é importante, entendeu? É a gente ter uma Câmara onde ela seja propositiva, onde ela debata os problemas da cidade, que ela proponha. Por exemplo, se eu fosse, aliás, eu faço alguns vídeos e coloco no story do Instagram, do meu Instagram e do meu Facebook, e uma sugestão que eu fiz para o prefeito, aquela área central, o centro da cidade ali, por exemplo, ele podia fazer como Macaé fez. Macaé centralizou toda a prefeitura
todos os órgãos da prefeitura num prédio só. Então, poderia ter, ali desapropriar ali um espaço ali no centro da cidade e colocar toda a prefeitura funcionando ali, que ia levar a população para ser atendida ali e ia levar um movimento para o comércio do centro da cidade. Então, colocar a sede administrativa da prefeitura na área central da cidade. Precisa pegar aquele pessoal, a população de rua, tem que ter um trabalho humanizado com aquela população de rua. É impossível que você não consiga conversar com aquelas pessoas, encaminhar aquelas pessoas. Tem muita gente que é de fora, encaminhar para sua família, voltar para o seio da família. Tem pessoas ali que precisam de tratamento, que são dependentes químicos, entendeu? Tem que ser feito isso sem violência, de uma forma respeitosa, com as assistentes sociais. Tem que ter, claro que tem jeito tem, não pode deixar que as coisas fiquem da forma que estão, entendeu? Parece pouco o caso do governo municipal, de não dar atenção a essas pessoas mais pobres, mais humildes. Ali na área central da cidade, a minha ideia e o meu sonho, quer dizer, eu acho que foi um grande erro ali do Arnaldo Viana, quando a Praça São Salvador, não sei se vocês alcançaram, era uma praça arborizada, uma praça linda. Não tem sentido, veja bem, não tem sentido. Nós somos um país tropical, nós somos um país muito quente. Como que você arranca árvores das praças? Como que você deixa aquela praça nua? Como ele deixou aquela praça, é uma praça estilo europeu. Foi feito. No tempo que fazia aquilo ali, conectava aquela praça antiga que tem as árvores, toda arborizada, linda, com aquele casario, com aquele centro histórico, revitaliza o centro histórico ali, ainda pode ser feito pelo atual prefeito, revitalizar o centro histórico. Eu não sei se você conhece o Pelourinho. Sim. E o Pelourinho lá, é todo aquele casario antigo e tudo restaurado. Campos tem história para ser contada. Campos data do século XVII. Campos tem um potencial turístico enorme. Nós precisamos conectar aquela praça, agora desfigurada, né? Porque a praça tiraram as árvores todas da Praça São Salvador, mas temos que conectar ali, temos que restaurar ali, refazer a Lira-Polo, que pegou fogo, refazer a Lira-Polo, restaurar aqueles prédios antigos ali e fazer happy hour, fazer eventos ali no final do dia para levar as pessoas para a área central da cidade. Tem que mudar o plano diretor da área central da cidade, permitindo que nós tenhamos edifícios de moradias com uma altura maior ali na área central da cidade, para levar movimento. As pessoas vão morar ali, vão levar o movimento para o comércio que está abandonado, aquele comércio ali do centro da cidade. Então eu acho que o vereador ele tem que fazer essas sugestões. Eu não sei se é porque eu tenho um pouco da experiência da gestão pública, entendeu? Então eu tenho essas ideias e que eu tenho falado nos meus vídeos, tenho sugerido ao prefeito e lamentavelmente eu vejo eu vejo às vezes muito desperdício de dinheiro público. Dinheiro público, eu acho que você tem que elencar o que é prioridade. Prioridade, educação. Nós temos que avançar para a escola integral. A primeira coisa que o prefeito tinha que fazer com essa dinheirama toda era reformar todas as escolas e creches, mas não reformou. Nós temos 232 escolas e creches no município de Campos. Tinha que reformar tudo, tinha que climatizar tudo, tinha que avançar para uma escola em tempo integral. Isso é fundamental para a criançada ficar o dia todo na escola, sair da rua, sair da vadiagem. Então tudo isso era muito importante que o prefeito fizesse. E aí eu acho que faltou alguém na equipe que desse essa orientação ao prefeito, faltou priorizar o que é mais importante nesse momento: saúde, educação, transporte, habitação e por aí vai. E hoje, no caso, né, já que a denominação é de oposição, como você aprova a postura, né, dessa atuação hoje da oposição frente ao governo? Para poder realmente fiscalizar e puxar o papel da Câmara é esse. O papel da Câmara é sugerir, fazer leis e fiscalizar o governo, entendeu? Esse é o papel da Câmara, é o papel legal de todas as câmaras de vereadores nesse país, entendeu? Agora, eu acho que às vezes tem algumas brigas desnecessárias. Por exemplo, a Lei Orçamentária Anual, a LOA,
Sim. Ficou um cabo de guerra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, um puxa para um lado. Eu vi o presidente da Câmara, Marquinhos Bacelar, por diversas vezes, falando assim: prefeito, nós queremos uma reunião com os 25 vereadores no seu gabinete. Basta o senhor nos receber no seu gabinete. Aí o prefeito começou a chamar as instituições, dizer que elas iam ficar sem verba, ficou aquela brigalhada toda, aí um briga para um falar mal do outro o tempo todo. Quando, na verdade, aí veio o Ministério Público. O Ministério Público sugeriu o quê? Que o prefeito fizesse uma reunião com os 25 vereadores e que resolvesse a questão da LOA. Caminho saudável. Não podia ter feito isso antes. Precisou do Ministério Público interferir para que isso acontecesse. Falar então, o óbvio. Falar o óbvio. Quer dizer, eu vi o presidente da Câmara pedindo isso ao prefeito. Sim, quer dizer, na verdade, a intenção do prefeito ali, claramente para toda a população, era desgastar os vereadores de oposição, desgastar a Câmara. Era esse o papel que ele estava exercendo ali naquele momento, que ele podia muito bem ter marcado a reunião no seu gabinete com os 25 vereadores. Olha, quando eu fui prefeito, eram 21 vereadores na época. Eu tinha ali 18 vereadores do meu lado. Mas sabe por quê? Diálogo, entendimento. Eu nunca tive crise, nunca tive bate-boca com vereador. Você pega os jornais da época, nunca tive bate-boca. Nunca. Sempre uma ótima relação. E no primeiro biênio, eu perdi a mesa diretora. Quem ganhou foi Paulo Feijó, foi presidente da Câmara, e ele era oposição ao meu governo. Nunca tive problema com ele. Na verdade, a gente tem que dialogar pela cidade, sim, pelo município. Esse é o princípio básico do legislativo e do executivo. E parar com esse reme-reme, com essa briguinha, que não leva ninguém a nada e a população fica sofrendo. E hoje a gente tem um cenário em Campos, né, que há muito tempo não tem uma eleição, na verdade, a gente não tem a cadeira na Câmara de Vereadores com mulheres representando. É fundamental. Uhum. A gente chamou atenção para esse cenário de mulher na Câmara, da cidade de Benta Pereira, né, a terra, né, de referência feminina. E também agora a gente vai ter novamente a oportunidade de ter uma mulher prefeita, sendo que independente, vamos botar dessa forma, né? Uhum. Sem ter que ser reflexo ou aguardar que seja referente ao marido ou alguma coisa. Você veja o contrassenso. No Brasil, nós temos aí 53% a 54% do eleitorado feminino. E nós não temos uma grande representação no Congresso Nacional, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, de mulheres. Nós precisamos de mais mulheres no poder de mando, no legislativo, no executivo. As mulheres têm uma sensibilidade, elas têm um olhar diferente de nós homens, elas têm um olhar bem singelo, bem mais sensível às problemáticas sociais. Não que os homens não tenham, nós temos também, mas um complementa, né? Um complementa o outro, entendeu? A gente precisa ter mais representatividade feminina nas câmaras de vereadores, e a gente torce para que o povo de Campos faça essa opção e que a gente coloque ali 4, 5, 6, o máximo de mulheres possível. Porque eu vejo até mesmo agora, recente, a gente comemorou o Dia do Autismo. Foi uma referência, foi agora no início de abril. E a gente, óbvio, uma mãe tem uma visão muito diferente. Por mais que a gente sabe que o pai vai ter todo o que cuidar, mas só que tem uma visão mais técnica, vamos botar assim. E a mãe sabe da necessidade, igual o leite das crianças. Por mais que hoje os pais hoje modernos, vamos dizer assim, eles são mais participativos, uma boa parte deles. A referência nessa é Pedro. Isso, é Pedro, meu filho, né? Agora, a mãe é sempre a mãe, ela tem uma sensibilidade, ela tem um olhar diferente, ela tem um convívio mais intenso com o filho do que os pais, entendeu? Isso aí faz com que ela seja... E isso aí a gente sabe que é muito importante na formação, na educação, no caráter dos nossos filhos. Sim. Então elas têm essa participação fundamental. As mães são... Assim, a gente tem grande admiração. Eu vejo pela minha. A minha mãe, meu pai morreu com 52 anos, minha mãe professora, 2 matrículas no estado, ela que criou os 6 filhos, entendeu? Ela que foi o esteio da casa. Então eu tenho um grande exemplo na minha família. E motivou a galera para estudar, tanto que trouxe para... Meu irmão mais velho é jornalista, eu sou jornalista, minhas irmãs professoras,
E agora eu só tenho um irmão mais velho, eu perdi 4 irmãos já faleceram. Mas a vida é assim, a vida tem dessas coisas. Né? E agora, né, como a gente está às vésperas dessa eleição, quer deixar um recado para a turma que está vindo, né, tá debutando nessa eleição agora, e principalmente para a galera que já conhece. O que eu acho importante, papai, primeiro estudem bastante, leiam bastante. Eu vejo assim nessa geração, pouca leitura. Leitura é fundamental. Leitura você ganha um universo, você ganha um mundo. Você adquira conhecimento para você exercer um mandato de vereador, de prefeito, de qualquer cargo público. É importante que você estude, que você leia, é importante que você seja um crítico quando tiver necessidade, mas um crítico construtivo. Nós precisamos de uma sociedade mais justa, mais humana, mais equilibrada e mais construtiva. Não é ficar naquele cabo de guerra, um puxa para lá, outro puxa para o outro, como se fossem 2 inimigos. A cidade precisa de paz, precisa de harmonia, e a cidade precisa de, sobretudo, gente que tenha compreensão de que precisamos avançar no desenvolvimento econômico, social, político, precisamos avançar na questão dos empregos. Campos tem um potencial muito grande de turismo, entendeu? Não só pelas belezas naturais, pela história de Campos, nós temos um potencial enorme, temos que desenvolver. Turismo é uma das grandes fontes de arrecadação em vários países do mundo, Espanha, Itália, por exemplo, é um PIB. O PIB do turismo brasileiro está em torno de 12% de turismo, e nós podemos avançar muito mais, muito mais. O petróleo, o petróleo está 12%, na cadeia da produção brasileira, do PIB, do Produto Interno Bruto, e o turismo a 8%, quase que chega ao petróleo. É uma indústria. É uma indústria, entendeu? Pleno emprego através do turismo. Nós podemos, a vocação nossa, que é uma vocação agrícola, nós temos que desenvolver essa cidade nessa nossa vocação. Nós temos as universidades aí, os pensadores que têm que pensar de que forma é a alternativa de desenvolvimento de Campos. Então, é isso para mim. A vida pública, eu faço isso com muita paixão, com muito amor, com muita determinação, sem precisar ser candidato a nada. A parcela já foi entregue, né, para a população. Não, se me convocarem, tá sempre sou um soldado que estou na guerra. É só me convocar. Coisa, antes de encerrar, lembrei aqui, hoje, né, estou inaugurando as canecas. Gostei. Lembrei quando morei no Rio. Lá eu produzia caneca, que eu faço a produção das canecas, e lá fazia de futebol, teve do Fluminense, que era o Casal 20, sim, teve do Dinamite, e fazia com as fotos referentes, e óbvio, capoeira e outras coisas que ligassem a população. E turista, eu soube de caneca que foi levado para a França, que foi levado para outros países, sim, porque estava no Rio de Janeiro. E aqui em Campos, se a gente fizer uma com o arco da Lapa, por exemplo, o arco não, aquela parte ali do final da Lapa, da igreja, uma coisa, a gente não tem público que aceite o turismo, porque não foi incluído ainda na nossa cultura. Essa mentalidade tem que ser desenvolvida, isso tem que ser a partir da escola, do meu ponto de vista, a partir do ensino fundamental, você inserir isso na escola, você inserir a história de Campos, para que as pessoas entendam e deem valor, elas tenham a noção de pertencimento, que elas tenham a noção de pertencimento. Essa cidade é minha, eu tenho orgulho. Campos é do século XVII, Campos, aqui tiveram os jesuítas, Campos teve os índios Goitacá, que eram bravos guerreiros, índios que foram exterminados pelos portugueses, entendeu? Essa história tem que ser contada também. Então, eu acho que a gente tem muita coisa bonita para mostrar para a população de Campos. Eu tenho, só para finalizar, eu fui a Fortaleza, aí fui a vários pontos, isso há muitos anos atrás, fui a vários pontos turísticos de Fortaleza. E aí um amigo meu que já tinha ido lá umas vezes também, falou assim, você foi no Cajueiro, que é o maior cajueiro do mundo? Eu falei, não fui. Ele falou assim, como? Então você não foi a Fortaleza? Olha, você vê, tudo é a dimensão, é a importância que você dá. Ele, na visão do turista,
o lugar mais importante de Fortaleza era o Cajueiro, que eu não fui ver. Então, quem dá importância à história da cidade somos nós. Sim. É isso, mas precisamos entender a história. Precisamos compreender essa história, precisamos desenvolver isso nas escolas e desenvolver essa mentalidade. Eu tenho certeza que isso aí nós deslanchamos nessa área turística, não tem dúvida. Não tem dúvida. Dentre outras coisas, né? E, né, reforçar que Notícia Urbana e Papauá na Rede estão com as portas abertas. A hora que, né, puder, a gente vai te puxar de volta para a gente poder reforçar, né? Acho que até essa conversa, óbvio que a gente rende muito mais. E super agradável. Obrigado mesmo. Foi assim, um presente que ganhei aqui para realmente renovar, né, as esperanças de uma campus que a gente viveu, né, viu que é possível, e agora a gente está às vésperas de ter uma nova uma coisa que eu aprendi fase, né? Uma coisa que eu aprendi na juventude do PDT, que eu quero deixar aqui por final para vocês: quem tem medo de sonhar não tem coragem de lutar. Então, enquanto a gente estiver vivo, vamos sonhar sempre, vamos fazer, vamos batalhar, vamos correr atrás, que esse é o nosso papel aqui nesse planeta Terra, é tentar ajudar a coletividade. É esse o nosso papel. Tranquilo, então, querido. Ó, obrigado. Tamo junto, Papauá. Obrigado você, obrigado a todos que nos assistiram. Show. Valeu, galera. Um forte abraço e até mais. Papauá na Rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho que deletar.